Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para falar sobre fé, vida espiritual, sobre assuntos que vão edificar a sua vida. Eu estou de volta, tirei minhas férias, Finalmente, né? graças tirei minhas a Deus. férias, mas voltei com a Priscila. E aí, gente, tudo bem? Bom, a Priscila vai ser minha companheira nos próximos episódios, porque a Natália, vocês sabem, né? Está aí no mundo da maternidade, então a Natália vai ter o tempinho dela pra curtir o filho dela, o Gabriel, nosso mascotinho. Então, um beijo pra Natália e pra família dela. E é isso, nós seremos agora as apresentadoras. Seremos a duplinha daqui. E essa é a primeira vez que vamos apresentar juntas, inclusive. E pra estrear esse momento aqui, né, dessa nova dupla, não pode crer, nós temos uma convidada, gente, que assim, eu fico boba porque ela tem 20 anos de idade. Mas, olha, ela já tem um currículo, assim, incrível. Por favor, aplausos para Jay Reis. Oi, gente! Tudo bem? Seja bem-vinda, Jay! Com vocês. Muito obrigada! Como é que você está? Estou ótima, um pouquinho cansada, porque ontem foi dia de Bienal, foi uma correria, mas estou muito bem, muito feliz de estar com vocês. Ah, é um prazer te receber aqui, Jay. Você falou da Bienal, né? A gente está tendo aqui a Bienal do Rio. E a Jay estava lá, porque, como eu falei, né, gente? A menina, um prodígio. Jay lançou um livro. Construa seu diário, que inclusive tem 3 cores. Mostra suas unhas, Jay. Temos São 3 essas cores. Rosa, azul e amarelo. Jay, me conta, gente, eu já quero começar esse podcast falando sobre essa sua experiência de estar na Bienal, num evento tão grande, tão importante pro país. Você veio lá dos Estados Unidos, a gente vai chegar nessa parte. Mas, conta pra gente, Jay, um pouco sobre a sua experiência na Bienal. Nossa, é indescritível tudo que aconteceu. Eu nunca imaginei, assim, sendo muito sincera. Eu imaginei que eu faria muitas coisas na minha vida. Mas era um sonho acima das minhas expectativas poder escrever um livro e estar em um evento como a Bienal. E poder ver que um projeto que é fora da caixinha, porque a nossa ideia com Construa Seu Diário é não fazer um livro normal que vai ficar na estante de qualquer pessoa, mas sim gerar transformação e ação na vida de jovens e adolescentes que não seriam transformados por um livro que já está sendo vendido. Se a gente fosse mudar a nossa geração com os livros que nós já temos lançado, o mundo já estaria diferente. Então, a gente resolveu fazer um projeto novo, inovador, para poder gerar essa transformação. E, assim, eu não consigo descrever a Bienal ontem sem falar de testemunhos. Tiveram vários pessoas comemorando aniversário lá. Eu fico me sentindo tão especial, porque a pessoa escolhe comemorar o aniversário, vindo me ver, vendo ver o livro. Mas teve um que foi no finalzinho, assim, da Bienal. Já tinha acabado o meu tempo dentro da sala. Foram 4 horas de autógrafo. Eu fui pra fora pra autografar na parede, nas costas das pessoas, porque tinha gente querendo ainda. A mão doendo já? Não, a mão nem doendo mais, já não tava mais sentindo, tava caindo o braço. Mas teve uma professora, ela não queria tirar foto, ela não queria livro, ela só veio me contar um testemunho. Eu comprei o livro, não pra mim, eu comprei pra minha aluna, sou professora de matemática. E eu não vou te contar os problemas da minha aluna por questão de ética, mas ela tem ainda muitos problemas no passado, coisas seríssimas que se eu te contar, você nem acredita. E é uma professora evangélica? Uma professora evangélica. E ela tinha muitos problemas, continua tendo ansiedade, depressão. É uma aluna, assim, que você enxerga e você vê que ela está à beira de cometer um suicídio. E ela já faz terapia, faz com a mesma psicóloga que eu, só que não dava certo a terapia dela. Por algum motivo, ela não se abria, ela não conseguia. E os terapeutas tentavam e não conseguiam. Eu comprei o livro para ela e em pouco tempo, em 2 semanas com o livro, a terapia começou a funcionar, porque ela se abria para o livro e o terapeuta usava as perguntas e os desafios do livro para fazer a terapia. O terapeuta abraçou a tua ideia? O terapeuta abriu o livro dela e começou a acompanhar a terapia através dos desafios psicológicos e espirituais que tem dentro do livro. Cara, são formas que Deus vai usando o seu livro de né? formas que você nem imaginava, né, gente? Deus é muito bom. A intenção do livro sempre foi fazer 2 coisas. Não ser um livro para ficar na estante pegando poeira, e ser como se fosse uma terapia. Minha intenção é gerar a mesma transformação que um livro normal, com vários capítulos, geraria, mas com apenas uma pergunta, uma página, uma interação. A ideia é que quando você abre esse livro, um mundo se abra na sua cabeça. E é muito legal porque a ideia é construir algo dentro de você, junto com o Espírito Santo, junto comigo. E não é um livro só meu, tanto que tem até o nome, um espacinho pra você colocar seu nome aqui do lado, porque nós somos autores juntos. É mais ou menos essa a intenção. Então, ouvir esse tipo de testemunho gera muita fé no meu coração em saber que o projeto tá dando certo. E a maior intenção é poder fazer isso, gerar transformação. E tá funcionando. E como é que foi o processo? De onde surgiu a ideia de fazer um livro tão diferentão? A gente pode abrir ele? Pode, Eu não com vou dar certeza. muito spoiler, não. Porque se você quiser saber como é que é o livro, você tem que comprar. Mas assim, ó, passando rapidinho, tá vendo? Ele tem várias páginas pra pessoa interagir, escrever. Sim, mãe. Conta um pouquinho sobre o processo de produção desse livro.
Eu sou uma pessoa muito colorida, assim, minha vida. A gente nem minha... percebeu. Minha mente, tudo funciona com cores na minha vida. Então eu pensei, primeira coisa, eu não quero um livro preto e branco. Já vou começar com cada página vai ser uma cor diferente, eu quero que a pessoa tenha experiência J. Porque eu acordo e eu fico vendo arco-íris em tudo que eu... Na minha vida, arco-íris ali, arco-íris ali. Minhas roupas, meu celular. Então eu pensei, quero colocar minha personalidade no livro. E a outra ideia que eu tive... Vocês conhecem o livro Destrua? Sim, esse diário? inclusive eu tenho. Eu comprei, se eu não me engano, acho que eu comprei numa Bienal o meu. A história é meio doida. Eu tinha o quê, uns 12, 13 anos, quando fez o sucesso esse livro. É um livro, assim, divertido, pra você destruir. A ideia era jogar o livro do quarto andar. Você joga café levava no pro livro. chuveiro, tomava banho com o livro. É. E eu queria, porque queria esse livro. Eu tinha uns 12, 13 anos, a pré-adolescência. Assim, no auge da pré-adolescência, eu falava, mãe, eu quero muito, por favor, todas as minhas amigas têm. Você não vai ter, eu vou gastar dinheiro pra você jogar o destruir livro um livro. fora. Cara, o mesmo discurso da minha mãe. Não, que ela matou. achava um absurdo. E eu achava um absurdo, ela achava um absurdo. Não ganhei o livro, não tive o livro. Coisa triste. Mas aí, eu, agora com 18 anos, tava orando, Deus... Porque muitas editoras entraram em contato comigo. Eu ficava assim, Deus, você tem esse propósito pra mim, escrever um livro? Eu tenho até umas ideias de livro. Eu comecei a escrever um livro normal. Sabe aquele livro que você senta e lê? Comecei a escrever e eu tava assim, Deus, tá muito bom, mas não é isso. Isso aqui vai agradar os humanos. Vai todo mundo pensar, uau, que projeto incrível essa menina fez. Que projeto adulto e maduro. Porque tem essa fase do tá saindo dos 18, tá entrando no 19, 20. E você quer entrar no mundo da maturidade. Mas ao mesmo tempo eu percebi, eu tô fazendo isso porque é o que Deus quer de mim. Eu tô fazendo pra agradar as pessoas e entrar nessa área da maturidade. E aí um dia eu sonhei e eu lembrei desse livro, Destrua o Seu Diário. E eu lembrei da minha mãe falando, eu não vou gastar dinheiro pra você destruir. E aí Deus fala comigo, mas eu quero construir algo, então a gente vai construir algo pra você. Cara, que incrível. Obrigada. E quando eu escutei a gente, eu pensei exatamente na trindade na minha frente, a gente vai construir algo pra você. E eu pensei, construir. Então a gente vai construir, vamos construir junto. Uau. E aí foi surgindo as ideias das páginas. Muito obrigada. Porque o diário, a gente, normalmente, as meninas, né, que utilizavam bastante, a gente literalmente escrevia tudo ali. E é uma forma de valorizar essas Exato. histórias. Né? Tem uma... Aqui, bem no iniciozinho do livro, tem uma coisa que é muito verdade. E que me marca muito. Toda vez que eu leio, eu tenho vontade até de chorar. Eu acho muito bonito. Gente, eu tô apaixonada por essa cor do livro. Olha só, é a dedicatória do livro. Eu começo assim. Eu dedico esse diário ao meu amigo de todos os dias. Afinal, eu nem sempre fui de escrever querido diário, mas sempre fui de falar querido Deus. Não teria como dedicar essa obra ao Senhor. Não teria como não dedicar essa obra ao Senhor, já que o livro que ele nos deixou é inspiração para cada página, cada ensinamento e cada palavra escrita aqui. Basicamente, esse livro foi construído por ele. Ele me entregou nas minhas mãos, no meu coração. E cada página foi uma experiência diferente de devocional Cara, com muito Jesus. interessante. Isso é muito legal. E é muito bonito ver, porque você disse que isso começou quando você tinha 18 anos. Sim. Você é muito nova. Com 18 anos, às vezes a gente tá pensando na faculdade, na carreira que quer seguir. E você tava ali completamente entregue ao propósito de Deus pra sua vida, né? E Deus tem usado muito a sua vida pra abençoar outras vidas. Qualquer Amém. pessoa que passar 5 minutos no seu Instagram consegue ver, né? Que são elogios sempre voltados pra como você ajuda as pessoas que estão te seguindo, né? Amém, É amém. muito, muito incrível ver você ser usada dessa forma. E você disse aqui, né? Que você não era de dizer, querido diário. Você não tinha o hábito de ter um diário. Eu tive diário, mas sabe aquela pessoa que não escreve todo dia? É pra ser diário, mas eu escrevia a cada mês. Era mensal. Era mensal, não era Estou me diário. identificando. Era mensal. E eu voltava e falava assim, me desculpa, diário, eu esqueci de você. Voltei. Aí eu falava tudo o que aconteceu. Aí voltava 3 meses depois. Então, não dá tempo de eu explicar tudo o que aconteceu. Hoje foi isso. E depois eu voltava. E acho que foi só... Eu escrevi 2 diários, assim, no total. Mas o meu diário com Deus, quando eu comecei a construir o dia a dia com Deus, eu realmente entendi o que era ter um diário de verdade. E eu percebi, pra que eu vou perder tempo escrevendo pra um papel que não pode fazer nada por mim, se eu posso interagir com o livro da vida, com a vida e poder caminhar junto com ele, sabe? Cara, isso é muito incrível. E, Jay, você tá aqui no Brasil, mas você veio dos Estados Unidos. Você está morando no Texas, o quê? Desde janeiro desse Desde ano? janeiro. Cara, você tá morando sozinha em outro país, falando outra língua, tudo diferente, tão nova, né? E não é um intercâmbio. Você foi pra lá pra estudar teologia, né? Conta pra gente também sobre essa mudança, assim, na sua vida. Então, não queria ir, né? Não queria. Setembro do ano passado, estava eu sentindo um desejo forte no meu coração. Tava amando a faculdade, fazendo publicidade. Também, eu fiz jornalismo e publicidade ao mesmo tempo.
Finalmente. Aqui no Rio ou Não, em na Salvador. Bahia? Eu moro na Bahia, sou de Salvador. E tava dando tudo certo. Eu finalmente tinha começado a gostar, na verdade. Porque tem aquela fase do... Meu Deus, acabei de sair do ensino médio. Eu não queria estar fazendo isso. E eu não descobri ainda o que eu quero. Quando eu comecei a gostar da faculdade, das pessoas, interagir. Eu tava no meu 4º semestre. Tava funcionando. Faltava pouco tempo pra acabar. Faltava metade. Tava funcionando. E aí eu comecei a sentir, tá muito bom. Mas tem alguma coisa errada. O que tá errado? E aí eu comecei a orar. E Deus tava me incomodando. Você até pode ser boa em comunicação, mas eu não te chamei pra se comunicar dessa forma. Eu não te chamei pra estar fazendo publicidadezinha. Você entende o que eu quero dizer. Eu não te chamei pra ficar vivendo nesse ciclo pequeno. Eu te chamei pra fazer algo muito grande. Se você quer fazer publicidade, tem que ser a publicidade do meu nome para o mundo. E de por todo mundo. Não é pra você ficar fazendo isso. A gente tem que falar de quem nos promove, né? Exatamente. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que você quer de mim? O que você quer de mim? E eu tinha vários amigos estudando nesse instituto específico que fica no Texas, chamado Cristo para as Nações, Christ for the Nations. E eu comecei a orar falando, Deus, o que você quer? E eu sentia muito forte no meu coração teologia. Eu ficava assim, então pronto. Rio de Janeiro tem, São Paulo tem. Salvador não tem, mas eu vou pra São Paulo. Eu vou pro interior da Bahia. Tinha um no interior da Bahia. Eu tava assim, decidida que eu ia fazer no Brasil. Porque aí eu ficava perto dos meus pais, eu ficava perto do meu trabalho. Achando que ia ser uma coisa simples. Afinal, eu não sabia falar inglês, né? Nunca tinha morado sozinha, nunca tinha pensado em morar sozinha. Eu achava que eu ia casar e ia dar pra melhor. Sair da casa dos pais, ia direto pra casa do marido, junto com ele. Esse era o meu plano a vida toda. Mas Deus tem planos diferentes. Eu fiz um jejum de 3 dias, só na água, sem comida. Chegou no 3º dia, eu estava assim, quase destruída. E aí, Deus começou... Deus não estava falando nos primeiros 2 dias, mas no último dia eu senti, agora Deus vai falar. Agora Deus vai falar. E ele falou de forma muito específica. E foi muito lindo. Eu tenho até um texto. Acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre o testemunho. Porque daria um podcast... Faça. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu tenho uma foto da página da minha Bíblia, toda marcada desse dia. Daria um podcast só pra falar sobre tudo que Deus disse pra mim nesse texto bíblico. É assim, surreal. Enquanto a Jay tá abrindo ali, você que aí tá nos acompanhando, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe também de comentar, de seguir as nossas redes sociais. Siga também a Jay nas redes sociais dela, tá? Curta bastante, se inscreva no nosso canal. Mande esse vídeo pros seus amigos também. Aquela sua amiga que gosta da Jay. Compartilha bastante, engaje nosso trabalho para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém. Então, seguinte, nesse testemunho, eu fiz o jejum. E no primeiro dia do jejum, eu escrevi uma lista. Esse jejum, ele teve qual propósito mesmo? Perdão. Deus me falar pra onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Porque eu sentia que tinha alguma coisa na minha vida que estava errado. Eu não sabia o que era. Entendi. Nesse momento, você já havia saído da faculdade de jornalismo? Não, nesse momento, eu já tinha saído de jornalismo e estava só em publicidade. Mas eu estava feliz com o meu trabalho, feliz com a faculdade, feliz com o meu relacionamento, feliz com a minha família. Tinha me mudado pra casa dos meus sonhos. Pensa assim... Tava no mundo da Barbie. Tava tudo certo. Tava cantando, acordava cantando e os passarinhos cantando junto comigo. Ficava assim, uau, que vida maravilhosa. Que é Mas isso? a vida do crente não é... A vida do crente não é morango. Se tá dando tudo certo por 4 dias, você tem que se preocupar. Tipo assim, tá Nem até um desertinho. Daqui a pouco vai chegar um deserto que eu vou morrer de sede. E eu fiz uma lista no início do jejum. Fiz assim, Deus, eu sei que você quer falar comigo, ok. E eu tô sentindo que você quer mudar algo na minha vida. E eu tenho a impressão, eu já sentia no meu espírito, que você quer me mudar de lugar. Eu não falava de país, porque eu tava meio em negação. Mas eu sinto que você quer me mudar de lugar. Se você me mudar de lugar, eu aceito porque é sua vontade. Mas, por favor, me responde sobre todos esses pontos. Eu fiz uma lista. Eu sou um pouco ousada com Deus às vezes. Então, eu fiz assim, prós e contras. Botei todos os prós de me mudar. Eu não sabia pra onde. Então, eu fiz todos os prós. Se eu me mudasse de casa, a ideia, tipo assim, pensando em mudar de cidade. E fiz todos os contras. Meus contras tinham ficar longe da família. Provisão financeira, dinheiro, porque se eu saio da minha cidade, eu saio da situação que eu tô, como é que eu vou conseguir dinheiro? Eu já tava... Como é que você se sustenta? Já tava conseguindo meu dinheiro. Claro que eu tenho os meus pais pra cuidar de mim, mas o período que a gente tava não tava tão fácil em relação a dinheiro. A gente sabe como é, tem altos e baixos, é uma montanha-russa. Tinha relacionamento, porque eu tava namorando na época. O que mais? Eu tinha medo de amizades, medo de não conseguir me relacionar bem, principalmente se fosse fora do país. E eu já sentia que poderia ser fora do país. Eu ficava assim, Deus, eu não falo nem a língua. Como que eu vou fazer amizade se eu não consigo falar? E a outra questão era me sentir feliz e satisfeita. Porque aqui no Brasil, uma coisa que eu já percebi, eu consigo me comunicar muito fácil. Preguei desde a vida toda. Eu comecei a pregar com 3 anos. Minha mãe me botou pra falar na frente da igreja com 3 anos, contar historinha da viuvinha. Então, eu aprendi a me comunicar muito rápido. Seus pais são português. pastores? Meus pais não são pastores, mas eles têm chamado pastoral. Dentro do coração deles, eles são pastores. É assim, meu pai é Qual é a ancião. igreja de vocês? A gente nasceu na igreja adventista.
Meu pai é ancião, então, a vida toda, primeiro ancião da igreja, líder da igreja, é como se fosse o co-pastor. Então, basicamente, eu sou tipo filha de pastor, eu faço tudo na igreja. Fiz teatro, cantei, dancei, preguei, enfim. Até cantar, que eu não canto hoje bem. Na época eu cantava. Mas eu fiz essa lista. E aí, quando eu abro minha Bíblia, no terceiro dia do jejum, a Bíblia aparece em Joel 2. E o título do capítulo é A Resposta do Senhor. Meu Deus do céu, é agora. Já deu uma parada cardíaca. Começou assim, né? E aí ele diz: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, o seu povo, e teve piedade de ti. E respondeu ao seu povo: Eu estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. A sua língua será a minha língua. Tô arrepiada. E nessa hora, meu Deus do céu, eu vou pra fora do país, porque a sua língua será a minha língua. Eu não vou te humilhar. Eu tô enviando trigo novo, eu tô enviando provisão financeira. Ele me respondeu, e sua satisfação, suas amizades. Ele respondeu 3 coisas na minha lista. Isso é incrível. Em um versículo. Aí continua. Ele fala sobre o mar ocidental. Eu não vou ler o texto todo, porque literalmente ele falou comigo do 17 até o 32. 38, foi muita coisa. Mas aí ele falou sobre o mar ocidental. Aí vai eu pesquisar no Google, né? Dei uma gugada. Mar ocidental. Aparece... O que aparece na minha frente? Uma foto do mapa dos Estados Unidos. Na minha frente. E o mar ocidental passando, assim, por todos os Estados Unidos. Cortando os Estados Unidos. E eu, meu Deus do céu. Okay. É o mesmo mar que citado no texto bíblico. Um mar ocidental. Eu escrevi no Google, mar ocidental. Porque eu lembrei da aula de geografia e fiquei assim... Mar ocidental, o que tá acontecendo? Eu botei e aparece os Estados Unidos no Google. E sabe o que eu acho também muito, muito incrível, você falando tudo isso? Às vezes a gente acha que pra Deus falar com a gente precisa de um outdoor luminoso na nossa frente, ou então que a gente tem que ouvir de forma bem audível a voz de Deus, quando na verdade ele fala pra gente ouvir Deus falar, é só abrir a Bíblia. E às vezes é só abrir o Google. Dele. Às vezes tá em oração, em jejum, e abrir o Google, sabe? Você teve tudo aí na sua Bíblia. Isso é muito, muito incrível também. Mas o interessante é que a gente precisa estar com o coração aberto também. Com porque certeza. às vezes ele tá falando o tempo todo, gritando não é pegar a vontade e dele. Passar assim, né? Exato. É meditar no que ele tem pra dizer pra gente. E é também o sacrifício. Porque a gente quer que ele fale com a gente o tempo todo, mas a gente não quer a parte do sacrifício. Que é o jejuar. Que é o quase tá no terceiro dia assim, sem comer nada e você fica desesperado. E também o sacrifício de ouvir Deus falar: eu quero que você saia do seu conforto e você vai. Mas aí ele continua. Nessa hora que eu vi a foto do mar ocidental, eu comecei a olhar pra aquela foto e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Deu um medo. Eu não quero mais ler. Deus, para. Deus, para, por favor, não faz isso. Não quero mais, não preciso mais responder. Comecei a ficar morrendo de medo. E aí... Isso é ele respondendo todos os pontos de negativos. Eu falei, Deus, por favor, se você quer me levar... Gente, é surreal. Parece que a Bíblia foi escrita ali, pá, na hora, pra você, entendeu? Absurdo. E assim, um texto que fala sobre profecias, sobre Joel. Eu fiquei assim, como? Por quê? Deus é, assim, ele fala comigo de uma forma muito extraordinária. Deus é muito bom. E aí, quando eu vi aquela foto, eu fiquei morrendo de medo. Eu olhei para os Estados Unidos e eu não sei essa língua. Eu sei que você já falou que eu não vou ser humilhada, mas eu não conheço. Como eu vou fazer? E aí, assim que eu volto, diz: Não tenha medo, ó terra. Alegre-se, regozije-se, pois eu vou lhe dar chuvas de outono, conforme a minha justiça, e vou lhe enviar muitas chuvas, tanto no outono quanto na primavera. E aí, nessa hora, vem o Sefenai na minha mente. Por quê? Porque no Brasil a gente divide por ano. Tô no meu primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade. Sim. Nos Estados Unidos eles fazem por semestre. E é chamado de semestre de outono e semestre de primavera. Justamente o Sefenai. E uma semana antes eu tava conversando com uma amiga. Ela falou, eu tô aqui no meu spring. Eu tô aqui no meu semestre de primavera. Eu tô aqui no meu semestre de outono. E ela falando comigo. E eu assim, nossa, que legal. Eles dividem pelas estações do ano. E uma semana depois Deus disse, eu vou te dar chuvas na primavera e no outono, que é justamente os semestres da faculdade. Mas isso foi no final do ano passado? Isso foi em setembro do ano passado. Ou seja, você tinha um tempo curto pra conseguir fazer tudo, porque você se mudou em janeiro. Você já tinha visto? Eu tinha visto de turista. Eu fiz tudo em 2 meses. Apliquei pra escola, paguei. Consegui o dinheiro, porque assim, internacional tem que pagar tudo antes. Tem que pagar o valor inteiro do semestre antes. O do semestre? Misericórdia, gente. Tudo, assim. Mas é um Deus de provisão. É um Deus de provisão. E sabe o que Deus faz? Ele me prometeu provisão financeira. Eu fui meio cegamente, porque eu sabia que eu tinha um dinheiro pro primeiro semestre, porque eu tinha pago. Mas eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. Eu não sabia onde ia vir o dinheiro dos próximos semestres. Deus me deu uma bolsa. E até pra você se manter lá, né? Deus me deu uma bolsa. Na faculdade? Na faculdade. Que incrível! Eu trabalho na faculdade agora e eu tenho uma bolsa. Tudo é pago. Minha alimentação, a minha moradia, meu estudo, tudo é pago. Tudo.
Jay. Gente, eu tô muito abismada, sério. É um testemunho muito lindo, Esse é o Jay. nosso um Deus. testemunho muito lindo. Eu estou, assim, impressionada mesmo. Desde que você chegou aqui, eu sinto... As pessoas são energia, né? Então, quando você chegou aqui, eu sinto uma paz. Amém. A gente conhece a presença de Deus. E quando Deus está no lugar, a gente consegue perceber isso. Enquanto você está falando aí, você sabe que eu tô pagando com a língua, Mayara. Por quê? Eu via você no Instagram, no TikTok, fazendo os vídeos. Falei, gente, essa menina é muito alegre. Que é isso? Não é possível. Crente não é assim. Não existe, né? Você já ouviu perguntas? Porque, pra você de casa aí poder entender, Jay, ela é influenciadora cristã. Ela é estudante de teologia, como a Mayara já apresentou Escritora. aqui. Autora do livro Construa Seu Diário. E exerce uma influência para milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também no exterior. Amém. Ela tem 20 anos. 20 anos, já visitou mais de 15 países, mas não foi com um propósito bobo. Ela é missionária. E então, assim, é impressionante isso. Impressionante. Amém. E eu queria que você falasse pra gente, Jay, sobre o início de tudo isso. Porque você viralizou nas redes sociais, no TikTok. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você observa a voz dos seus pais sobre tudo isso que você está vivendo hoje. Porque em uma das suas ministrações você fala que o Espírito de Deus, ele... Enfim, você estava num culto, e aí você estava com seus pais, e aí tinha um pregador que falava contra, não trazia uma mensagem muito favorável para aquilo que você está vivendo hoje. É muito louco isso. Muito E você, mesmo. naquele momento, era contra também, mas de repente surge uma voz, a voz do seu pai. Só um adendo, os pais da Jay estão aqui no Querem estúdio. dar um oizinho? Dona Gente, Rosa e Samir. E os olhinhos deles estão brilhando. Eu não sei se é porque meu pai é mais alto. Eu não sei qual é a situação. Tanto meu pai quanto minha... Na verdade, não é por altura, porque minha mãe é mais baixa que eu, tadinha. Ela não veio com muita altura. Ela é que nem Davi. Tinha baixa estatura, mas é linda. É uma coisa maravilhosa. Eu não sei, acho que não é por altura. É por conexão mesmo. Eles escutam antes de mim. Sabe? Sabe quando tem delay no fone? Eles escutam Deus antes de mim, aí uns minutos depois eu escuto. Eu também escuto muito. Mas meus pais, tanto que eu ia ficar só um ano nos Estados Unidos. Aí meus pais, você não vai ficar um ano. Agora Deus já falou comigo que eu não vou ficar. Mas eles já tem meses que estão dizendo que eu não vou ficar. Então eles sempre me dão spoiler do que Deus vai me falar. E eu estava nesse culto. Tinha um pregador, assim. Ele não estava falando mal da rede social, mas ele estava nos avisando como é perigoso para os jovens estarem na rede social, como tem muitas coisas promíscuas. E de verdade, Exposição. realmente tem. Tava concordando com tudo que ele tava falando. Principalmente porque eu tenho um irmão mais novo. E eu não tinha TikTok, meu irmão tinha. Como é o nome dele? Sami. Também, o mesmo nome do meu pai. Sami Júnior. Samizinho. E ele tinha TikTok e ele só me mostrava besteira. Ele ficava assim, olha, Jay, que engraçado. Eu, gente, que perda de tempo. Ele passa horas nisso. É uma perda de tempo. Então eu era #contra TikTok. Eu era a hater do TikTok número 1. E tava nessa ministração. E na hora o pregador diz, eu quero que todos os jovens saiam do TikTok. Se você realmente quer viver uma vida correta, o ideal é você sair desse aplicativo. E eu aqui concordando. Na hora, meu pai toca na minha mão, ele tá sentado na minha direita. Toca na minha mão, olha no fundo dos meus olhos, assim, no fundo da minha alma e diz, filha, baixa o TikTok agora. Eu virei pra ele no meio do culto. O quê? Você tá doido? Ele, bem baiano, assim. Por quê, pai? Baixa o TikTok. Não tem porquê. Eu só tô falando pra você baixar. Pai, literalmente, você tá vendo o que ele tá falando? E você tá falando pra fazer o contrário? Hora, no momento da ministração. No meio do culto. Pai, crianças, não repitam isso em casa. Na hora do culto é pra prestar atenção no culto. Mas eu acho impressionante, Jay, porque a voz do seu pai, ela é muito, muito interessante. Você já relatou que trabalhou com diversos tipos de lideranças. Sim. E acredito que você tenha notado que, às vezes, alguns pais, não são todos, por favor, gente, alguns pais acabam querendo transferir a responsabilidade que é deles. Sim. Então, Exatamente. fica uma dúvida aqui, não sei se a Mai consegue também perceber isso, mas o que seria da Jay hoje sem aquela palavra? Não, o que seria da Jay hoje, desde lá do começo? Porque aqui parece que é quando começa a minha história, com a rede social. Mas a minha história Foi começa lá, antes. quando eu tinha 3 anos de idade. Só pra gente entender um pouco do seu contexto familiar, você sempre foi cristã, nasceu no berço fui. evangélico? Nasci no berço evangélico e um dia eu tinha 3 anos de idade. Pensa, um pitoquinho de gente correndo por aí. E faltou, sabe a tia que conta historinha? A historinha da igreja funcionava pra igreja toda. A gente fazia um momento infantil e a igreja toda sentava e assistia. Eram 10 minutos de pregação pra criança. E a igreja toda assistia. Porque é o momento de incluir as crianças no culto. Sim. E a tia passou mal, ela acho que foi pro hospital. Não lembro, acho que ela foi pro hospital, não foi, mãe? Tava muito doente. E aí,
Não tinha ninguém pra contar a história. Na verdade, tinha. Tinha minha mãe. Pediram pra ela contar. E ela é meio tímida. Ela gosta de ficar atrás. Ela gosta de ser dos bastidores. Aí ela vira pra criança de 3 anos aqui e diz assim, filha, você lembra da história que eu e seu pai, a gente contou ontem de noite pra você dormir? Eu sim, mãe. A história da viuvinha, das moedinhas. Ela, pois é. Você lembra mesmo? Conta pra mim. Eu contei tudo de novo pra minha mãe. Ela, ótimo. Você vai sentar naquela cadeira. O legado começou já. E você, Na cadeirinha da tia. E eu vou ficar do seu lado, segurando sua mão, se você quiser. Eu sopro no seu ouvido, se você quiser. Mas aí você vai contar a mesma historinha que você contou pra mim agora. Tá bom? Tá bom, mamãe. Depois eu quero um chocolate. Tá bom, filha. Eu ganhei um chocolate. Com 3 anos de idade, você contou a historinha pra igreja inteira. Sim. Eu falei que ela era prodígio, eu nem conhecia a história de antigamente da Jay. Quem seria a Jay se não tivesse os pais que contaram a história e que fizeram tudo isso acontecer, sabe? Eu lembro até hoje, eu não sei se minha mãe ainda tem, mas é um caderno cheio de todas as histórias bíblicas. Ela lia a Bíblia, ela assistia pregações, ela assistia Diante do Trono e todas as coisas infantis e transformava todas as pregações que ela assistia e ouvia em textos. E lia pra mim umas 3, 4 vezes, eu tinha um poder de memorização muito rápido, então ela lia 3, 4 vezes, eu já memorizava. E na outra semana era eu que pregava na igreja. Cara, isso é incrível. Mas vamos voltar pra parte do TikTok. A gente já se perdeu. Essa é a voz da mãe aí no o seu início. pai Agora falou a voz pra do você pai. criar o seu TikTok. Isso. Ele falou pra eu criar o TikTok. Eu discuti um pouco com ele, assim, aquela coisa. Pai, tá doido? Ele, filha, baixa o TikTok. E eu não tava desrespeitando, mas tava naquela coisa, assim, querendo entender por quê. Ele disse, filha, se não der certo, não deu. Mas não vai matar você postar um vídeo no TikTok. Eu sei que ele tá falando isso, mas confia em mim. Fala. Deus tá falando comigo. Eu, meu Deus. Ok. Peguei meu celular, baixei o TikTok do lado dele. Peguei um vídeo aleatório que eu tinha no meu celular. Eu nem lembro pra que eu tinha aquele vídeo. Pregando sobre a Mona Lisa, sobre o valor que nós temos perante Deus e tudo mais. Postei o vídeo. Hoje, com as técnicas que eu sei de viralização, aquele vídeo não tinha nada pra viralizar. Não tinha legenda pra viralizar, não tinha as hashtags, não tinha nada. Porque tem técnicas que você precisa fazer. Eu postei, desliguei meu celular e virei pro meu pai e falei assim, posso voltar a prestar atenção no culto agora? Ainda quis dar uma de ousada. Olha pra isso. Que ousadia, da minha parte, pedindo desculpa aqui pela 15ª Você teve vez. que baixar no momento do culto? No meio do culto. Meu pai fez parar de prestar atenção no culto pra baixar o TikTok e postar a pregação. Aí eu desliguei o celular. Ainda falei assim, vou desligar mesmo pra prestar atenção. No outro dia, meu celular acabou a bateria. No outro dia, quando eu acordei, 8 da manhã, para ir pra igreja de novo, porque era um final de semana, assim, de eventos na igreja. Acordei, meu celular não funcionava, tava travado. E quando eu fui tentar ligar, eu vi um monte de notificações. Meu celular tava travando muito, do TikTok. Quando eu abro o TikTok, e assim, naquele dia, eu não lembro se eu falei isso pra meu pai ou se eu falei dentro da minha mente. Eu acho que eu falei pra meu pai. Eu falei, pai, esse aplicativo, ou na minha mente, é um lugar de promiscuidade. Eu vou postar uma pregação, mas não vai dar certo. Ninguém entra nesse aplicativo pra ouvir falar de Jesus. Eles entram pra ver corpo, eles entram pra dar risada. Dancinha. Eles entram pra descontrair. Ninguém quer encontrar Jesus nesse aplicativo. Então não vai dar certo. Pensei comigo mesma. No outro dia eu entro, eu tô com mais de 20 mil seguidores. E o vídeo que eu postei tinha 1 milhão de visualizações em menos de 8 horas. E foi à madrugada. E aí Deus me disse, durante essa madrugada, pessoas foram salvas de suicídio, de depressão. Tudo porque Você postou. as pessoas entram aqui procurando coisas erradas. Mas quando elas encontram a coisa certa, mesmo procurando a coisa errada, dentro do coração delas, elas estão sedentas por mim. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2020. Foi o boom do TikTok, foi na época da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi em março, foi em janeiro, final de janeiro. E assim, o TikTok, né, pra quem não tem o hábito de usar, né, o TikTok... Eu baixei o TikTok na época da pandemia, né? Porque, enfim, a gente tava em casa, não Sem tinha o que fazer nada, fazer. exato. E eu me deparei com muito conteúdo... Já naquela época, eu me deparei com muito conteúdo cristão, Que bom. né? E isso é muito legal. E hoje o algoritmo dele deu uma mudada. Quanto mais se você assistir 2 vídeos do meio cristão e curtir, Já vem mais vídeos. começa a aparecer muito pra você. E é muito interessante, porque tem vídeo de pregação, tem vídeo de brincadeiras, tem vídeos dos acampamentos. Isso é muito interessante, né? Eu gosto disso também. E porque assim, gente, o crente pode ser engraçado, pode rir também. Exato! Tá, o crente tem senso de humor. E isso é muito incrível, Jay. Muito incrível mesmo. Você usar o TikTok, uma plataforma tão incrível pra alcançar outras vidas. Você tem bastante seguidor, né? No TikTok e no Instagram. E como você sente essa responsabilidade, sabendo que tem tanta gente até mais velha que você, que se inspira em você, que te usa como uma linha ali, eu não vou ver o que a Jay tá fazendo, né? Como realmente uma influência tão forte. Essa responsabilidade é interessante. 2 coisas que eu pensei quando você falou de responsabilidade. Ontem tinha uma mulher de 72 anos, parecendo, assim, uma criança de 11 na Bienal. Tipo, Jay, eu tô te vendo, meu Deus. Eu tava assim, uau, 72 anos.
Eu posso sentar e ouvir a história dessa mulher inteira, com certeza eu vou aprender muito. E ela que tá dizendo que eu sou inspiração pra ela. E outra coisa é que nesse dia 28 de janeiro de 2020, que foi quando eu entrei no TikTok, não tinha nenhum cristão pregando. Existiam cristãos na rede social do TikTok, mas nenhum pregava abertamente. Faziam vídeos normais, seculares, não pesados, não ruins, mas de comédia. Não tinha ninguém pregando nada na rede social. Falando da palavra. O primeiro vídeo cristão do Brasil foi esse que meu pai me forçou a postar no meio do culto. Uau. Cara, Então, isso é muito incrível. eu penso assim, uau, é como se fosse, assim, pela graça de Deus, não é meu mérito, mas eu fui como a pioneira. Tanto que é assim que os TikTokers me chamam. Eles falam assim, a pioneira do TikTok tá chegando, a pioneira não sei Mas o quê. a gente é diferente, né? A gente vê quando uma pessoa conta as coisas da vida dela pra si, quando conta como testemunho. Isso é muito nítido em você. Totalmente Deus. Você vê que eu não queria, eu não tinha vontade de fama, não tinha vontade de rede social. Eu achava assim. E aí vem Deus. Não, foi muito engraçado. No dia que eu acordei e vi tudo acontecendo, os seguidores e o 1 milhão de visualizações no vídeo, ele disse: filha, você disse que ninguém queria me encontrar nessa rede social. Na verdade, as pessoas entram querendo me encontrar. Só que não tem ninguém pregando. E agora você vai pregar lá. Foi forte. muito forte. Yes. Então, é uma responsabilidade grande, mas é um privilégio. Assim, Jay, hoje você mora nos Estados Unidos, você tem uma rotina diferente do que você tinha aqui no Brasil, né? Então, você tem a sua parte lá de estudante, você trabalha, você tem suas responsabilidades com as suas redes sociais. E como é que você faz, como é que você administra seu tempo para não deixar nada do que acontece na sua vida? Porque a gente sabe que é muita coisa incrível acontecendo para uma jovem e a gente sabe como é fácil essas coisas deslumbrarem, né? Como é que você faz para tudo isso não tirar Jesus do centro da sua vida, para você manter o foco no alvo? O segredo é andar com ele como se ele literalmente estivesse comigo o tempo todo. Eu botei isso no meu dia a dia. Eu não sinto que eu estou sozinha em momento nenhum. Até quando eu estou sozinha, quando eu estou rodeada de pessoas, sempre tem uma pessoa a mais junto comigo. Esse é o segredo, porque tem muitos momentos que a gente tá fazendo coisas profissionais do dia a dia. Eu tô estudando, eu tô sentada estudando. Mesmo que seja teologia, eu tenho que parar pra estudar. Ou então eu tô trabalhando, eu tô fazendo algo diferente. Eu tô comendo, eu tô rindo com os meus amigos. Eu trabalho, além de trabalhar na rede social, trabalhar na escola, eu também sou representante do The Chosen, a série The Chosen do Brasil. Que incrível! Então eu tenho 3 trabalhos. Sem contar nos projetos. Quem é Julius, perto da Jay? Tem os projetos também, coisa de livro e tal e tal. Então eu gosto de estar sempre, não dormindo, né? Tomando assim, café. Não, brincadeira, eu durmo, gente, eu durmo. Mas é difícil administrar o tempo. Eu sempre procuro fazer meu devocional logo de manhã. E toda vez que eu tenho qualquer tempinho, por exemplo, teve um tempo na aula. Eu sei que parece clichê, mas eu gosto de ler a Bíblia. Tem livro que eu não gosto. Que você lê mais porque tem que ler. Mas tem alguns livros quais? Tipo Levítico. Tipo Levítico. Mas Deus é bom, nos dá graça pra ler. Genealogia também é outra coisa que dá Números, uma eu sou coisa. assim com números. O que é isso? Mas- Genealogia falando, gente, pra que eu preciso saber desses nomes? Mas é muito interessante. Não, Sim, você quer porque saber o que eles- você precisa saber de genealogia? Me diga, eu quero. Pois então. Me ensina. Calma. Interessante. Calma. Tem Construa Seu Diário? Tem no Construa Olha aí, Seu galera. Diário. Gente, essa página é maravilhosa. Agora vai ser difícil de encontrar. Mãe, sua missão. Encontre aqui, da genealogia de Adão. Dona Rosa, dá um oi aqui, Encontra aí, Dona encontra Rosa. aí. Depois aparece aqui pra dar um oi. Não, se ela botou uma criança de 3 anos pra pregar porque ela não queria, você acha que ela vai doer no podcast? Você acha? E aí, você prioriza, então, esse seu momento de Eu devocional. priorizo o tempo de devocional. E assim que termina o momento de devocional, eu convido o Espírito Santo pra ficar comigo ao longo do dia. Gente, Andar isso é comigo, muito lindo. sentar do meu lado. Conversar Mas, comigo. Jay, olha só, você faz muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente entra no seu Instagram, vê lá, tem vários destaques, enfim, várias tarefas. E como na prática é isso? Você precisa realmente se forçar. Não, peraí. Eu vou ler a Bíblia e pronto. Melhor, explica pra gente sua rotina. Pronto, eu tenho um planner no meu celular que tem tudo que eu preciso fazer. Inclusive comer, tomar banho, devocional. Que são coisas básicas que não pode faltar, mas eu boto. Por quê? Porque tem dia que a gente esquece. Tem dia que passa o dia todo eu não comi. Banho é mais difícil de esquecer, mas já aconteceu de eu esquecer de comer. Então eu comecei a escrever até comida, almoço, lanche, café da manhã e janta no meu planner. E eu deixo tudo organizadinho. E o que eu faço? Eu não boto horário. 10 da manhã até 11 fazer isso. Não, eu não boto horário. Eu só boto tudo que eu tenho que fazer. E no final do dia tem que estar tudo feito. Se vira nos 30 pra Se fazer vira, você vai fazer. Tem que estar tudo feito. Então, qualquer tempinho livre, eu faço. E o mais importante de tudo é que qualquer tempo livre onde não dá pra fazer nada disso aqui, porque tem vários momentos assim que eu tô no trabalho e eu tô esperando uma resposta.
Eu tenho 20 minutos, eu tenho 30 minutos de espera. Essa espera, ela pode ser uma espera que eu vou abrir o celular e vou ficar no TikTok, perdendo meu tempo. Pode ser um tempo que eu vou trabalhar, ou pode ser um tempo que eu vou sentar e ler a Bíblia. Eu tornei a Bíblia, pra mim... E isso é uma coisa que o Construa Seu Diário ajuda muito. Tem muita gente falando que o livro tá ajudando nisso. A Bíblia se tornou, pra mim, um livro de não só devoção a Deus, mas de devoção pessoal. Quando eu leio, por exemplo, eu já reli milhões de vezes a história de José. Eu amo. Eu me também. sinto... De verdade, eu me sinto assistindo um filme de ação. E eu fico assim, caramba, eu sei o final. Mas eu fico, meu Deus, que plot twist é esse? E eu fico imaginando tudo que Deus fez. E eu fico voltando e pensando nas cenas. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é conversar com Jesus, assim. Assim, essas pessoas me acham meio doida. Sou um pouco mesmo. Mas quando acontece uma coisa, assim, muito legal... esse é um detalhe muito simples, mas que eu sinto que me tornou muito mais próxima de Deus. Eu faço um high fivezinho, tipo, por exemplo... Nossa... Eu não tenho carro nos Estados Unidos. Aí alguém me chama. Jay, eu tô indo lá jantar naquele restaurante que você ama. Vamos? Aí eu viro e faço assim. Cara, eu te amo, obrigada. É um nível de intimidade, né? Eu sei que foi ele que fez. Então eu falei assim, bora, Deus. Vem comigo, obrigada. E é um high five. Então quando eu oro por alguém... a glória tem que ser pra Deus. Então, se eu orei Amém. pra aquela pessoa, ou então eu tô no meu dia a dia e eu sorri pra alguém, eu percebi que aquilo fez diferença. Eu posso até não ter pregado, mas eu mostrei alegria e eu vi que fez diferença na vida da pessoa. Eu já, obrigada, Jesus. E, Porque Jay, isso fez a diferença. A gente estava falando no início, né, que a vida do crente sempre tem um momento difícil, sempre tem o deserto. Conta pra gente, assim, você teve algum momento, desde que você teve esse boom nas redes sociais, não sei, após a sua mudança, algum momento que você se sentiu pra baixo, que você, não sei, que você passou por alguma coisa difícil, não sei como foi sua adaptação, essa questão do inglês. Enfim, conta pra gente. Cara, foram tantas coisas. Desde que começou, tem muito nesse meio de internet, tem muita questão de pessoas que se aproximam de você por interesse. Então, isso foi muito difícil. Questão de amizades. Tanto que, quando eu fui para os Estados Unidos, eu ficava com esse complexo na minha cabeça de... Meu Deus, eu vou para um lugar completamente novo e as pessoas já vão chegar sabendo quem eu sou. Inclusive, nem foi verdade, graças a Deus, mas já vão chegar sabendo quem eu sou. Então, será que vai ter alguém que vai se aproximar de mim genuinamente? Vai ser por interesse, vai ser genuíno? Eu não sabia, então eu ficava com medo. Porque eu já sofri bastante com isso. Mas a coisa mais recente que aconteceu, de deserto assim mesmo, é questão de inglês. Eu fui sem nada. Fui praticamente assim, no básico do básico do básico. E eu tinha muita vergonha do meu inglês. Eu falava, porque se você não fala, você não aprende. Mas eu tinha vergonha porque eu tenho eu tenho um sotaque muito forte. Muito, muito forte. Normal, você fala o inglês com o sotaque. É como se fosse um português de Portugal, com aquele sotaque bem puxado. E eu sentia vergonha desse sotaque, porque não é bonito. Eu escutava o acento de outras pessoas, o sotaque de outras pessoas, dos indianos, dos espanhóis, e eu ficava, uau, é muito forte, é difícil de entender. E eu ficava pensando, os americanos não devem gostar, devem sentir. E o que aconteceu? Eu servi no acampamento de verão agora, pregando inglês todos os dias. Eu fui líder das crianças. E eu fui fazer isso na loucura, porque inglês estava praticamente no zero. Foi em um mês eu aprendi inglês. Agora, eu fiz uma prova recentemente e eu tô, finalmente, com o meu B1. Eu tô, oficialmente pelo governo, fluente, graças a Deus. Mas tudo aconteceu por causa desse acampamento, de 1 mês e meio, mais ou menos, pregando todos os dias. E teve um dia que eu tava pregando, tinha uma brasileira lá. Na verdade, filha de brasileiros que nasceu nos Estados Unidos. Não gosta de português, não fala português, entende, mas não fala, não gosta. E aí, no último dia, ela vem pra mim e fala assim, Jay, eu queria falar uma coisa pra você. E eu vou falar em português, porque eu quero que você sinta o meu amor por você. Eu sei que se eu falar inglês, você vai me entender. Mas eu quero falar em português, porque é importante pra mim. E ela falando com aquele português bem carregado, bem difícil de entender. Eu, tá bom, fala devagar pra eu te entender. E ela falou assim pra mim, eu vou te falar o que talvez te assuste agora. Mas eu odiava a minha mãe com todo o meu coração e odiava o meu pai. Odiava porque eles não me entendem. Eles me fizeram nascer nesse país e, ao mesmo tempo, minha família é brasileira. Eu vivi uma crise dentro do meu coração que eu não entendia. Tudo que eu fazia era pra não estar em casa. Eu não queria estar em casa. Eu ia pra casa pra dormir. Eu vim pra esse acampamento não porque eu queria encontrar Deus, é porque eu queria ficar longe dos meus pais. Tudo que eu posso fazer pra ficar longe deles, eu fazia. E principalmente a minha mãe, porque minha mãe fez muitas coisas comigo que até hoje doem em mim. E todas as vezes que eu ouvia a voz dela, eu sentia raiva, eu sentia nojo da voz dela e da forma como ela falava, porque o inglês dela é péssimo. O inglês dela tem um acento muito forte também, tem um sotaque muito forte. Como o seu. Meu Deus. Um sotaque muito forte. Quando eu cheguei aqui... Sua reação, quando ela falou minha isso? reação foi tipo... Porque a gente é Socorro, treinado... Deus. A gente é treinado pra não ter reação nesse acampamento. Porque você escuta sobre abuso sexual, sobre coisas muito pesadas. Então, eu reagi tipo... Por dentro eu tava...
poxa Deus, meu acento é feio. Meu Deus, ela me odeia também. E ela falou, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha 16 grupos. E eu caí logo no grupo da brasileira, parecida com a minha mãe, com o cabelo parecido com a minha mãe, com o rosto parecido e com a voz igual, e o sotaque igual. Eu pensei, que horrível. Eu vim pra fugir da minha mãe e eu tô com a minha mãe na minha frente. Eu te odiei quando eu te vi. Eu te odiei de verdade. Jay. Mas hoje, porque você tem um coração lindo, eu posso dizer que eu não só amo você, mas através de amar você, hoje eu posso dizer que eu tô com saudade da minha mãe, eu quero voltar pra casa. Eu amo a minha mãe por causa do seu sotaque. E eu assim, eu orando, Deus, tira o meu sotaque. Eu todos os dias orava, Deus, tira o meu sotaque. Só você pra fazer esse milagre, porque... Gente, eu tô muito arrepiada. Deus, tira o meu sotaque, tira... Eu estou aprendendo inglês, mas eu não quero ter sotaque, eu não quero ter sotaque. E aí vem essa menina e diz, porque eu ouvi o seu sotaque, que me lembrava minha mãe, você pregou algo que eu nunca ouvi na minha vida. O amor que você me deu, os abraços que você me deu. Em 4 dias, Deus transformou meu coração e todo o meu passado. Todos os 17 anos que eu odiei a minha família, hoje, através de você e através do sotaque, que provavelmente você não gosta, porque eu já vi você falando sobre isso. Eu posso dizer que minha vida foi transformada. Glória a Deus. Então, é muito legal, porque até no deserto, aquilo que a gente pede, Deus tira isso de mim, tira. Deus vem e mostra o que você pedia pra eu tirar. Podia ser e ainda vai ser porta de salvação e livramento pra vida de alguém. Então, às vezes, a gente tá pedindo pra Deus tirar a gente do sofrimento, da doença. Eu tenho um amigo que teve câncer e orou por uma menina com câncer dentro do hospital. Ela foi curada e ele continuou com câncer. E ele conta assim, eu sei que eu tive câncer porque eu tinha que estar naquele hospital naquele dia pra curar aquela menina. Eu fui curado meses depois. E eu orava pra Deus tirar meu câncer. Mas depois que eu orei por aquela menina, eu parei de orar pra Deus tirar meu câncer. Porque eu sabia que aquele câncer não era pra me matar, era pra eu poder salvar outras pessoas ao longo do caminho. E é a mesma coisa com o sotaque inglês. É a mesma coisa com uma dificuldade, com um problema financeiro. Deus, ele tem os métodos dele pra salvar seus filhos. E é muito egoísmo da nossa parte achar que tudo é sobre nós. Até aquilo que eu não gosto em mim, aquele momento, aquele deserto, a dificuldade que eu não gosto em mim, Deus pode transformar a maldição em bênção. E quando a gente chega no final da linha, assim, chega no ponto de chegada da corrida, a gente pensa, uau, pode até ser que eu não cheguei em primeiro lugar, mas no processo, Deus fez tantos milagres e tantas coisas incríveis que você agradece pelas dificuldades e pelas dores que você tem. E ele te molda também durante esse processo. E eu acho que uma das coisas mais nítidas que a gente vê quando conversa com você é a sua maturidade pra lidar com tanta coisa. Amém. Então eu vou pedir agora, Jay, pra você olhar pra essa câmera aqui e deixar um recado pra todos os jovens, pra todo mundo que tá nos acompanhando e não consegue enxergar Jesus nas situações adversas da vida. Então deixa uma palavra pra eles, Jay. Jesus, ele tá em todo lugar. A verdade é que nós não conseguimos enxergá-lo porque nós estamos muito longe para ouvir. Ele nunca deixou de falar com você. É só porque você tirou o fone de ouvido de conexão com ele e você parou de ouvir o que ele tem para te dizer. Então, a verdade é que o seu trabalho é voltar. Existe uma história na Bíblia que é a história do filho pródigo. Ele escolhe deixar o pai. Mas mesmo que ele tenha feito tudo o que fez com o pai continua o esperando na porta de casa, com braços abertos. Do mesmo jeito, Jesus continua batendo na porta do seu coração, esperando que você volte o quanto antes para ele. Eu tenho muitos testemunhos de vida e muitas pessoas têm. Mas mesmo que você seja edificado ouvindo a minha história, eu não quero que você viva uma história baseada no que eu tenho, ou viva uma vida, um relacionamento com Jesus baseado nas pregações que você assiste na igreja. O mais incrível é viver com Jesus, passo a passo, com ele. Ele quer ser seu melhor amigo, ele quer caminhar com você. Então, mesmo que te encoraje a viver com ele, ouvir a minha história, eu quero ouvir a sua história daqui a um tempo. E eu tenho certeza que vai ser ainda maior e ainda melhor daquilo que eu contei. Porque quando você tem fé, e pode ser uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, essa fé pode fazer uma montanha se mover de um lugar para o outro. Então, se você tiver fé e um coração aberto, mesmo que seja um pouquinho, ele vai transformar a sua vida de um jeito que você nem vai acreditar no final de tudo. E tudo que você vai poder dizer é obrigado, Jesus, por ter se tornado meu amigo e ter mudado a minha vida. E eu tenho certeza que essa vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Amém. Que lindo isso que você falou, Jay. Amém. Que lindo. E aí, Priscila? Ai, Jay. Minha mãe, você achou a página, mãe? Achou. Achou? Da Eu quero entender aquele negócio, não, né? nessa não. Minha mãe não achou a página. Tem muitas páginas. Mas, meu Deus. É Não mais tem ou menos problema. assim. Tem uma página no livro. Quem quiser achar a página, compre o livro O da livro Jay. da Jay, sim. Só Que te fala contar, da sobre genealogia. a importância de nós entendermos As genealogias. Vou te contar o que é. Genealogia de Adão, capítulo 5 de Gênesis.
Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Mãe. Genealogia. Pai, filho, neto, tataraneto, são esses. De Adão até Noé. E você pensa, pra que eu vou ver essa genealogia? O que é que muda na minha vida? Saber os nomes dos filhos e tudo mais. Sim. E aí vem eu, na minha curiosidade, vou pesquisar. Eu nem sei pra que eu fiz isso. Eu sei, foi o Espírito Santo, mas eu entrei no Google e botei assim, qual o significado de Adão? Qual o significado de Sete? Qual o significado de não sei quem? Peguei o significado de todos os nomes. Não sei, me deu a louca. Eu tava entediada nesse dia. Tem tempo, tem uns 5 anos isso. Eu tava entediada, peguei o significado de todos os nomes. Eu escrevi todos os significados. Eu percebi que tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. E aí, quando eu vejo os significados, todos os significados, de Adão até Noé, apontam para uma frase. E essa frase fala sobre Jesus. Eu não lembro exatamente a frase agora, mas a frase diz assim: ao homem, porque Adão significa homem. Cada nome significa uma coisa. Ao homem foi apontado uma mortal desgraça, uma mortal maldade, alguma coisa nesse sentido. Falta de graça, né? Uma mortal falta de graça pelo pecado. Mas o homem santo descerá do céu ensinando como um professor. E esse professor será um cordeiro que morrerá. E nessa morte, o homem voltará a ter vida e esperança. Amém. Não, agora quem tá curiosa sou eu. Não, tem que comprar o livro Construção Diária pra você fazer esse desafio. Eu achei incrível isso. Que incrível. E teve uma época que eu tive também que estudar o livro de Josué. Eu amo o livro de E Josué. aí eu fui estudar sobre Raabe. E assim, gente, às vezes a gente lê e essa questão de genealogia a gente acha bem chato. E estudando sobre Raabe, eu fui ver que Raabe está na genealogia de Jesus. Gente, uma mulher que era prostituta. É muito rico, né? Quando você Exato. começa a ver todo esse contexto. Então, leia a genealogia, tá bom, gente? Até a genealogia pode nos ensinar uma coisa. Jay, eu tenho uma dúvida. Você é influenciadora e em alguns vídeos seus você usa bastante Mateus 28? Mateus 28. Sobre ID. Mateus 16:5. Mateus 16:15. 16:15. Que fala sobre o ID, né? Isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso. Aí ficou uma dúvida em mim. Você hoje exerce papel de influenciadora. Como que você observa o papel do influenciador versus o papel do discipulador? Uau, isso é muito interessante. Eu acredito que a internet é um campo missionário sem você sair de casa. Ponto. Então, é um momento de evangelismo. É aquela porta de entrada para você pregar o evangelho. Mas não é um discípulo. Não tem como você discipular alguém pela rede social. É impossível. Você pode até tentar, você pode ajudar. Traz pessoas aos pés de Jesus, pessoas são edificadas. Mas não é um discipulado. O discipulado é isso que a gente tá fazendo. É sentar e conversar. É ter acompanhamento. É ter oração. Juntos. Então, eu enxergo que são coisas muito diferentes. Eu acredito que a internet é como a porta de entrada. Onde que você te dá joga a possibilidade. semente. Você joga a semente. E quem faz florescer é um discipulador que vai regar dia após dia. E ter aquele trabalho árduo de arar a terra para que as flores possam brotar. É muito interessante. E, Jay, me diz uma coisa também. Você tem... Quais são os seus sonhos? Porque a São gente meus olha a sua sonhos. vida, a gente vê Deus agindo de tantas formas diferentes. Me conta quais são os seus sonhos, o que você almeja pra sua vida. Então, eu tinha o sonho de escrever um livro. Agora eu não tenho mais. Quer dizer, tenho, escrever mais, né? Mais livros, mas eu tinha esse sonho. Meu maior sonho de vida, sempre foi. Eu tenho 3, assim, enormes. Tem outros menores, mas meus 3 maiores. É casar, na ordem, né? Casar, ser mãe. E quando eu puder, assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu já tento, de alguma forma, mas é poder retribuir aos meus pais tudo que eles fizeram por mim. Porque eu recebi muito deles. E aí, agora, o que eu faço? Porque eu percebo que pai não quer receber nada pra ele recebe pro filho. O filho. Então, eu pensei, agora eu não tenho dinheiro pra comprar uma casa. Um dia eu vou comprar uma casa pra eles, incrível. Um dia eu vou levar eles pra viagem. Falar assim, prepara as malas aí, que daqui a 2 horas vocês têm um voo pra não sei onde. Ai, Deus, por favor, em nome de Jesus, eu vou ter essa possibilidade. Amém, amém, Quando amém. chegar dinheiro na minha conta, vai ser nem pra mim que eu vou fazer as coisas. Vai ser pra eles primeiro. Mas agora, com um pouco de dinheiro que chega, a possibilidade que eu tenho, o que é que eu faço? Agrado o filho deles. Agradando o filho deles, eu agrado o coração deles. Meu irmão. E assim, eu amo tênis. E ele também. Vulgo seu salvador. Vulgo meu... Porque ele já te salvou de várias sagas, né? Muitas. Ele é a pessoa que mais me salva em todas as suas... Quantos anos seu irmão dei tem? um tapa no ouvido de vocês. Ele tem 14 anos agora. Nem me fala sobre isso. Adolescente, Nem te fala que entendo, tá eu tenho um ficando irmão mais bonito, novo. alto, gatíssimo. Meninas, tá proibido ainda, tá? Tô ficando preocupada com essa situação. Mas aí, o que eu faço? Eu compro tênis pra eles. Tem uns 5 tênis já, de presente meu, assim. Tênis um pouquinho mais caros. Que não é caro, mas é na possibilidade que eu posso dar.
Mas um dia, esse sonho vai se estender a casas, viagens para os meus pais em nome de Jesus. É tão bonito ver uma filha querendo honrar os pais dessa forma, né, gente? Isso é muito lindo, gente. Se eu sou quem eu sou hoje é por causa deles. Então, se eu não quisesse honrar, Deus podia botar um raio aqui na minha cabeça. Isso é muito incrível. E, Jay, você falou que sonha em casar. E você tinha um namorado antes de ir para os Estados Unidos. Você terminou? Sim. E esse término foi por conta da sua ida para os Estados Unidos? Principalmente. Caraca, sim, muita Jay. coisa acontece, muita coisa aconteceu. Mas a ida para os Estados Unidos mostrou coisas que a gente não estava conseguindo ver. Porque Deus está me enviando para fazer algo muito diferente. Deus está me enviando para missões, Deus está me enviando para o exterior, para cuidar de brasileiros fora do Brasil. E tá enviando ele cada vez mais para ficar aqui no local. Tá me enviando para o exterior e ele para o local. Foi difícil esse término? Assim, o término em si, a decisão do término não foi difícil, porque o processo já estava difícil antes. O processo foi bem difícil. Então, foi um dos desertos que... Eu não ia citar isso, mas pergunta de deserto, foi um dos desertos durante todo o semestre. Foi bem complicado e difícil essa situação, por questão de distância e tudo mais. Mas como Deus foi direcionando, Deus deu palavras pra gente, para o término. Assim, não que é fácil, foi simplesmente assim, vamos terminar esse relacionamento. Mas foi direcionado por Deus, então não foi tão difícil assim. Porque a gente seguiu o que Deus queria que a gente fizesse. Então, fechar os olhos e confiar que Ele tem um plano melhor e que Ele tem algo. E tinha um propósito também pra esse relacionamento que me fez crescer muito, fez ele crescer muito. Então, foi muito positivo pra nós dois. E com o tempo, Deus foi cuidando também do seu Sim. coração, né, Jay? E você vê nas suas redes sociais, como é que você enxerga essa questão das meninas em relação a namoro? É dificuldade da espera? Ou então, eu tô doida pra namorar e vou namorar assim mesmo? Tinha muito comentário assim, tipo... Nossa, peraí que eu vou ali tomar água sanitária. Porque postava algum vídeo ou uma foto namorando, ou foto de namorados. Vou ali rapidinho tomar uma água sanitária. É uma piada, não é verdade, ela não vai tomar água sanitária. Mas é um comentário meio depreciativo no sentido de... Tem gente namorando e eu não tô. Ai, meu Deus. Aí você entra no perfil da menina, hashtag 13 anos. Aquela coisa, eu fico... Meu Deus, 13 anos. Tanta coisa pra aprender. Já tá desesperado pra ter um namorado. Tem muita gente precisando e procurando, assim. Gente, essa sentindo questão que tá precisando. muito mais profunda. A gente, que é menina, a gente sempre sonha em casar. Maiara é casada aqui da mesa. Teve um casamento lindo. E, assim, parece ser fácil. E isso é uma coisa que eu tenho a impressão de que os momentos angustiantes que você passa na sua vida, como, por exemplo, a saga do espelho... Do espelho não, perdão, do vidro do banheiro. Menina, aquilo foi angustiante, mas você trouxe aquilo de uma maneira diferente. Você sempre tem muito esse cuidado na hora de trazer, porque eu percebo, não sei se eu estou errada, se eu estiver, me corrija. Mas é muito mais profundo, porque sempre... Ela disse aqui, na ordem, né? Casar, aí falou os outros dois sonhos. Ser mãe. E hoje, do que mais você precisou abrir mão para viver o propósito de Deus? Porque não é abrir mão apenas de... beleza. Não, é um propósito de Deus. Você está vivendo por algo maior, né? Do que mais você precisou abrir mão? E o que mais Deus está pedindo para você nesse tempo? Sabe qual é a verdade? Diga. Deus, ele não costuma nos pedir muito. Mas quando ele pede tudo. Ai, não, peraí. Eu tô igual a Nazaré agora. Como assim? Explica pra gente. A Bíblia. Quando você olha a Bíblia. Quando ele chama alguém, ele não chama alguém e diz, faça isso aqui, pequenininho pra mim. Ele diz, larga tudo e me segue. Ele diz, deixa tudo, deixa sua família. Não, você não vai pro enterro da sua família, você vai ficar comigo. Me siga. Vem, vira escravo de uma terra, vira prisioneiro, depois eu te faço governador. Vem, vai ser perseguido pelo rei, mas depois eu vou te colocar na posição. Vem, larga tudo. A sua família, o seu status, possibilidade de honra. Deixa tudo e me segue. Então... Quando você anda com Jesus, você vive o processo de carregar a sua cruz e viver em sacrifício diário. É renúncia. É um sacrifício de renúncia diária. Mas a cada renúncia que você tem, mais ele enche o seu coração da presença dele. E você não sente. O versículo de Salmos 23, e nada me faltará. Não é de que eu não vou ter falta de... Não é que eu não vou... vou ter tudo na minha mão, mas é que eu não vou ter falta de nada. Mesmo que eu não tenha nada, eu não faltarei, porque a presença dele vai estar comigo. Se a presença dele está comigo, mesmo que eu tenha que viver muitos sacrifícios, eu sei quem está comigo. Então, enxergar os sacrifícios e as dificuldades da vida é enxergar com os olhos de socorro, Deus, porque não tem outra pessoa para me socorrer. Então, é dar risada mesmo. O vidro caiu em cima de mim, me cortou todo. O que eu posso fazer? Ficar chorando? Em tudo daí Ficar graças. tirando os cacos, falando, meu Deus,
minha vida é uma miséria. Não, é dar risada, é falar, Deus, que bom que foi só um caquinho de vidro que me machucou, mas que não me matou. Que bom que eu posso dar risada agora, porque eu já não tô mais sentindo dor. Que bom que mesmo na dificuldade, mesmo nos processos difíceis, onde ciclos começam, ciclos terminam, onde você não sabe falar a língua, não sabe falar o inglês, ou você tem vergonha, ou aquele amigo te traiu, no processo da dor, Deus mostra a graça. E se a gente escolhe ficar olhando pra dor, a gente vive uma vida de dificuldade. Mas se a gente escolhe olhar pra graça, que não deixa de existir nunca na nossa vida, a gente consegue viver uma vida de abundância. Essa é a diferença. Ninguém é feliz o tempo todo, mas você pode escolher olhar para as coisas com um olhar de alegria e felicidade. Mudar o ter significado. Deus como suficiente na nossa vida. Exato. E mudar o significado do sofrimento, né? Exato. Não ter aquilo como uma dor. Uma última pergunta, dá tempo, Mai? Rapidinho, Tá, pra gente rapidinho. fazer nosso ping-pong, porque eu acho que a gente já tá passando aqui da hora. Rapidinho. A gente hoje conhece a Jay na plataforma de influência. Mas e a Jay dos bastidores? Quem foi a Jay dos bastidores? Porque eu tenho a impressão de que Deus, o fato de estarmos aqui é consequência de coisas que semeamos no nosso secreto. Exato. Eu quero conhecer essa Jay aí. A Jay dos bastidores é uma Jay que passou muito tempo estudando por trás. Estudou muito a Bíblia e se apaixonou por Jesus através da palavra. Eu conheci Jesus lendo a palavra dele. E eu sempre tive essa ação de urgência, de poder mostrar para as pessoas o mesmo Jesus que eu conhecia. Então, a Jay de trás é uma Jay que tá sempre pensando, meu Deus, o que eu posso fazer para fazer com que as pessoas tenham o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus? Porque a minha maior dor durante toda a minha adolescência, e continua sendo uma das minhas maiores dores, é ver gente que até tá na igreja, que conhece Jesus, mas que não vive algo real e verdadeiro com ele. Não tem relacionamento. Não tem um profundo com Deus. Essa é uma das minhas maiores dores. Eu tenho muita dor em ver a pessoa que não conhece Jesus. Mas ela, eu consigo alcançar mais fácil. Mas aquela pessoa que já conhece Jesus, mas não tem intimidade com ele, eu me pergunto como você consegue conhecer essa pessoa e não querer ficar abraçado e agarrado com Jesus o dia inteiro. E amar essa pessoa e falar sobre essa pessoa. Então, a Jay dos bastidores é uma Jay que... Essa palavra é até um pouco forte, mas é verdade. É uma Jay que é quase desesperada pra mostrar o Jesus que eu vivo e que eu sei que outras pessoas podem viver também. Elas só precisam se abrir pra isso. É como um desespero do meu coração Amém. de poder levar o Jesus pro coração de outras pessoas também. Porque eu sei que isso pode transformar a vida delas. Pode falar. Em algum momento você já se identificou com essas pessoas que hoje você vê assim, poxa, essa pessoa não está vivendo com Deus, enfim, em algum momento da sua fase da adolescência, teve algum momento que você não conseguia ver Deus? Eu já tive esse momento. Assim, eu nunca saí da igreja e eu nunca não vivi com Jesus. Mas sabe quando você tem um relacionamento com Jesus, mas você também... Daquelas fraquejadas. Xingava na escola, era não sei o quê. Então, não vivia uma vida de santidade. Era alguém que estava na igreja, que servia, que gostava de Jesus. Pô, bacana esse cara, legal, interessante. Nasci, cresci a vida toda com ele. Mas eu não tinha conhecido ele fora dos olhos dos meus pais. Eu vivia um relacionamento de avô. Jesus era o pai do meu pai, não meu pai. Mas quando eu conheço ele como pai, aí tudo muda. Ele deixa de ser o meu avô e ele passa a ser o meu pai. Ele não veio morrer numa cruz pra ficar vivendo uma vida com alguém mediando. Ele não quer que tenha um sacerdote mediando o meu relacionamento com ele. Ele não quer que meu pai ou a minha mãe mediem o meu relacionamento com ele. Ele quer vir pro meu quarto, no meu secreto, e me encontrar. Ele não quer que eu, Jay, seja sua mediadora. Ele não quer que o podcast seja seu mediador. O pastor da igreja, a sua família, fulano de tal. Não, ele quer estar com você. A cruz vem pra quebrar a mediação de qualquer outra pessoa entre você e Deus. É você e Deus agora. Você tem uma linha direta com ele. Então, esse é o mais importante. Foi isso que transformou a minha vida. É parar de viver uma mediação através de pessoas e coisas e realmente poder olhar pra ele e fazer... Parceiro, entendeu? Isso é muito incrível, gente. É muito incrível, Jay. Bom, nosso tempo tá correndo. Por mim, eu ficaria aqui a tarde Eu também, inteira. é muito bom. Pra Mas conversar ela vai com pegar você. um voo, gente. Mas, Jay, pra finalizar o nosso podcast, a gente gosta muito de fazer um ping-pong, tá? Vai ser rapidinho, a gente vai te fazer umas perguntas, você devolve pra gente. Eu vou começar. Um personagem da Bíblia que você chamaria pra tomar um café sem ser Jesus? Que eu chamaria pra tomar um café. Hoje, José. Um país que te marcou. Ucrânia. A gente não falou sobre a Ucrânia. Não deu tempo, Maiara. Tá, rapidinho. Um sonho material. Assistir a Aurora Boreal. Uma palavra. Jesus. Um personagem da Bíblia que você gostaria de passar bem longe. Bem longe. Sem ser o diabo. Acabe.
Uma experiência que te marcou. Ficar presa na Polônia no campo de concentração que os judeus foram mortos. Eu fiquei presa lá dentro. Gente, a gente pode falar brevemente? Pode. Obrigada. Porque não tem como eu falar sobre isso. Não dá. Gente, é sério. Conta pra gente aqui, pode falar no seu Cenas tempo. dos próximos capítulos. Podcast 2. Queremos. Como é que foi essa questão? Por que você foi pra Ucrânia e como é que foi lá? A gente não vai te interromper, pode falar à vontade. Basicamente, eu fui pra uma viagem de 12 países pra pregar cada dia num país, pela Europa. Então, a gente fez Paris, a gente fez muita coisa. Pregamos em 12 países. Foi louco. Foram 20 dias pregando em 12 países. E a gente terminou na Polônia e na Ucrânia. Foi muito bom. Foi, assim, uma experiência surreal que mudou a minha vida. Os primeiros países foram mais glamourosos. Claro que a gente não ficou em hotel, a gente dormiu no chão das igrejas e nos ônibus. Então parece, tá na Europa. Não foi glamouroso assim. Mas tudo bem. Realmente, Paris, usando bota rosa, parecia glamouroso. Mas aí saímos disso e fomos para o frio extremo da Polônia, sem praticamente nada, sem condição de nada. O dinheiro já tinha acabado. Não tinha mais roupa, não tinha onde lavar roupa. Assim, foi um perrengue atrás de perrengue atrás de perrengue. Chegando na Polônia, a gente pregou e pegamos uma van, porque o ônibus não entrava na Ucrânia. Pegamos uma van até a Ucrânia, eu passei 4 dias na Ucrânia. Pregando, visitando orfanatos com crianças que perderam os pais na guerra. Assim, cada história mais triste, mas ao mesmo tempo transformadora que a outra. Teve uma menina que eu tava brincando, eu botei ela aqui presa no meu quadril e brincava de jogar ela assim pra baixo. E assim, ela não falava inglês e nem português. Eu não falava ucraniano. Tipo, não tinha comunicação. A gente se comunicava assim, ó. Mímica. E eu fiquei 2 horas com essa menina. 2 horas. E foi uma das conversas mais profundas que eu tive na minha vida. Eu não sei explicar. Eu não troquei uma palavra com ela. A única coisa que eu falei pra ela foi Jakie was vate, que significa qual o seu nome. Você lembra o nome dela? Não, porque era um nome ucraniano muito difícil. E você Essa é uma das sentiu minhas medo, maiores dores. Jay? Eu devia ter gravado o nome dela. Eu senti muito medo. Porque na hora de voltar pra casa, entrar foi fácil. Mas na hora de voltar, a gente ficou 5 horas parados na imigração da Ucrânia pra Polônia. Porque entrar no país em guerra é fácil. Agora, sair do país em guerra pra ir pra qualquer outro país é difícil. Porque eles não querem receber ninguém que estava no país em guerra. Porque isso é muito complicado. Então, eu tive medo durante o processo. Mas, ao mesmo tempo, eu não duvidava. Porque, assim, pode ser um pouco dramático. Mas eu fui sabendo que eu poderia não voltar. É claro. É um país que tá em guerra. E quando eu cheguei na Ucrânia, eu pensei, poxa, eu podia ficar até mais. Não porque eu queria ficar naquela situação. A gente visitou a cidade mais destruída. Foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu brincava com aquela menina, a camisa dela subiu. E eu vi que ela não tinha nenhum umbigo. Tudo isso aqui da parte do corpo dela tava queimado. Tudo. E depois a professora me explicou em inglês. O inglês, assim, que foi muito difícil de entender. Mas pelo que eu entendi da história. Aquela menina tava em casa jantando com os pais. E a bomba caiu bem no andar dela, no prédio. O irmão dela morreu na hora. E os pais começaram a queimar vivos e ela também. E aí um policial chega com uma criança no colo no andar dela e diz, eu consigo levar mais um. E aí os pais dizem, salva minha filha, leva ela. E ela queimando. Aí ela chega lá embaixo, fazem o corpo dela parar de queimar, ela perde tudo isso aqui do corpo. Ela não tem peito, não tem umbigo, não tem nada. Até aqui em cima é queimado, por isso ela só usa moletons aqui. E aí a roupa dela subiu. Então eu vi por isso. Mas na hora que subiu, ela abaixou assim, sabe? Uma criança de 11 anos morrendo de vergonha do próprio corpo, toda queimada. E aí, depois que o policial volta pra salvar o resto do andar, o resto da família, os pais já estavam mortos. E a menina voltou junto com ele, inclusive. Porque ela queria ver os pais. Então, ela volta junto com ele pra ver os pais, desesperada. E encontra os pais já queimados vivos, né? Todos cinzas, porque as chamas consumiram eles. A última cena que ela viu dos pais vivos eram os pais falando que a amavam, mas, tipo, todos queimados e gritando, assim, de dor. De Você nem desespero. imagina esse momento de diversão que vocês tiveram. Com certeza isso fez diferença pra ela. Fez a maior diferença na minha vida também. Eu não sei quem foi mais impactado. Eu queria poder voltar e perguntar. Mas eu acho que fui eu, sabia? É uma afirmação que até você fez nas suas redes sociais, que nós fomos lá, nós ministramos lá, mas nós Saímos que ministrados. saímos transformados. Cara, eu não acho que não tinha maneira melhor de finalizar esse podcast. Foi surreal. Eu sempre fico muito impactada com as histórias que são contadas aqui. Eu sempre peço pra Deus, apesar de ser um podcast, isso daqui não é só um produto, isso daqui é algo que agrega na nossa vida, que nos abençoa, que nos emociona. E, Jay,
ter essa conversa com você me deu muita vontade de buscar mais ainda a Deus. Amém. Falar, Senhor, eu também quero ter cada vez mais intimidade com você, te buscar cada vez mais. Eu quero que as pessoas te enxerguem em mim da mesma forma que a gente consegue enxergar o Senhor na Jay. Amém. Então, eu desejo, Jay, do fundo do meu coração, que muitas, muitas, muitas vidas sejam alcançadas através do seu trabalho, seja o seu trabalho na internet, seja o seu livro, seja através das suas pregações, Amém. através dos seus pais, que são pessoas abençoadas. Que incrível. Eu imagino que eles devam ter um orgulho imenso de saber que tem uma filha que prioriza a Deus e que ama tanto a Deus. Amém. Eu vou sair daqui muito impactada com o seu testemunho, né? Eu acho que quem tá assistindo, eu não sei se vai conseguir entender a atmosfera que tá aqui, mas foi muito incrível, né? E eu quero agradecer também a todo mundo que assistiu o nosso podcast. Antes de finalizar, vou deixar também a Priscila falar. É realmente impressionante. A gente deseja e profetiza que o lar de vocês esteja com essa mesma atmosfera, Amém. porque a presença de Deus é real aqui. E a gente gostaria, para você que acompanha a vida da Jay, a Jay tem bastante seguidores. Se a gente não deu a devida honra, porque existe uma frase que diz que às vezes as nossas histórias, elas não recebem a devida atenção. Uau. E aí o tempo foi curto, mas a gente espera que a tua vida, o teu testemunho chegue a mais pessoas. Amém. E que pessoas como eu, que achava que a Jay, não, essa menina é muito alegre, não conhece os bastidores, né, de uma vida. E eu quero te pedir aqui, Espírito Santo, perdão aqui pela percepção precipitada que às vezes a gente tem de alguém, né? E, Jay, Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigada por compartilhar a sua vida, a sua história, por ser essa jovem que hoje é uma referência do ID. E Amém. louvado seja Deus pela sua vida. Obrigada, gente. Obrigada, Mai. Obrigada, Priscila. Vocês foram incríveis. Foi muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada. E quero mais vezes. Tem que fazer a parte 2. Gente, por favor, olha Natália só, vamos Lopes. manter contato. Vamos. Natália até lá já vai... Quem sabe o Gabriel vai estar aqui. O Baby vai Biel. ser o Baby Biel. Vai ser todo mundo. Vai ser Porque olha uma só, galera tem uma fazer série de podcast. perguntas, gente. Tem ó. muita coisa, mas olha só, não tem problema. Não consigo fazer nem metade. Teremos outra oportunidade, vamos ficar em contato quando você estiver no Brasil novamente. Você aí, muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando o Pode Crer, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Jay, quem você gostaria de ver no Pode Crer? Quem eu gostaria de ver no Pode Crer? Eu gostaria de ver... Rodrigo Silva. Eu gostaria de ver... Rodrigo Silva. Quero muito. Rodrigo Silva, vem pra cá. Por favor. Venha. Quem mais? Márcio Michele. Vamos lá, que a gente vai correr atrás. Nicolas Ferreira. Vamos correr atrás. Rosa Marina, minha mãe. Muito obrigada, gente. Jay, muito obrigada mais uma vez. Um beijo pra todo Beijo, mundo. gente. Beijo, Deus abençoe. gente. Não se esqueça, hein? Tudo é possível aquele que crê. Amém. Amém.